Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. Só para informar, acabei de colar aqui no condomínio 3 garrafas. Infelizmente, não é um lugar pacífico. A mudança vem como? A jato. Dito isso, o que dizer sobre o capítulo 1158, uma das histórias de capa mais esperadas, uma das mais odiadas e quando ninguém esperava nada, Oda vem e explica o porquê da praga do Moria estar lá. Acredito que o maior talento do Oda é costurar, o cara deve ter um livro só de pontas soltas. O negócio deve ser um jogo, quando ele amarra uma ponta dessas, deve abrir um pipos, pega uma cachaça numa maquininha de rua e festejar como um japonês, com fralda e tudo. Imagino ele só de fralda correndo pela casa com o cu cheio de arroz e cachaça importada. Bem, lá vou eu lançar uma curtinha que nem ficou tão curto assim, mas enfim, não tem problema. Bem, começando os meus comentários pelo primeiro ponto, a capa. Do nada, o Oda lança que o Moria, este Shichibukai e o maior sobrevivente do mundo da pirataria, o famoso Gekko Moria, na verdade, é Kozuki Moria. Isso aí foi absurdo. Entretanto, nos spoilers parecia mais foda. Agora ficou ok e talvez até confuso. Legal ele ser um Kozuki. Isso explica o porquê estava em Wano e por que enfrentou o Kaido. Agora fica a dúvida. No capítulo 1154, é dito que o herói nasceu no Mar do Oeste e foi criado em Ringo. Na minha interpretação, para você ser criado, você precisa chegar no mínimo uma criança, no máximo um pré-adolescente. Fora isso, não tem como você ser criado. E se o Moria recebeu o nome de Kozuki, então, ele foi provavelmente adotado. Nesse caso, de onde vem o termo pirata da justiça? Isso veio porque o Moria era um aprendiz pirata antes de cair em Wano, ou ele era filho de piratas que se aposentaram e morreram ou só morreram ao chegar em Wano. Além disso, todo mundo achava que a batalha que fez o Moria decidir criar zumbis, a batalha que fez vários dos seus companheiros morrerem ou fugirem, tinha sido justamente essa batalha contra o Kaido. E isso implica que ele já era pirata nessa época. Fora que, talvez, seja uma percepção errada minha, mas foda-se, vou falar mesmo assim. Minha impressão é que o Moria estava lá quando o Oden saiu com o Barba Branca. Nesse caso, como o Moria era um pirata, acredito que essa capa é só o Oda arrumando a ponta solta do Moria enfrentando o Kaido em Wano. E isso nem implica que o Moria é mais forte e que, na verdade, ele foi nerfado ao enfrentar o Luffy. Forte ele era, mas nada diz que foi uma luta pau a pau. E o Moria escapar com vida não é estranho. Ele pode trocar de lugar com a sua sombra, então fugir não é difícil. Principalmente se o Kaido não tivesse conhecimento sobre a fruta da sombra. E outra, muito provavelmente, quem ajuda ele a fugir é o Absalom com a fruta da invisibilidade. O que, novamente, implica que o Moria já era um pirata. Mas aí, como o Oden não cita um parente pirata, sendo que ele era obcecado em conhecer o mundo fora de Wano. É por isso que a identidade Kozuki não deve ser desenvolvida. Até porque existe uma chance grande de criar um furo de roteiro semelhante ao furo do Don Krieg. E é por isso que não vemos nada sobre o Moria, durante o flashback do Oden, período em que ele estava em Wano. Mas enfim, como disse, essa capa parecia mais foda nos spoilers. Quando vi a galera comentando e puxando a Perona, sugerindo que ela tem parentesco com a Toko, pensei, será que vem algo aí, mas agora, até isso é meio meh. Bom, seguindo para o próximo ponto, finalmente a Shaki é diagnosticada com a doença do amor. Eu tava muito crente de que a Shaki tinha recorrido à Ilha Pirata para fugir de uma possível perseguição do governo, fugindo de algo parecido com a Gine. Porém, agora que a doença do amor apareceu, ficou claro que a intenção da Shaki era manter o contato com o Rei das Trevas. Ela poderia ter se aposentado e aberto um bar na Ilha das Mulheres, que naquela época era tão seguro quanto. No entanto, a entrada de homens lá é proibida. Infelizmente, a Shaki se apaixonou por um cara estranho. Enquanto 1 milhão de homens correm atrás dela, o rei lhe fica só observando de longe. Deve ser um voyeur, será? Provavelmente ele sente prazer em ter. Enfim, seguindo o ritmo de paixões e suas problemáticas, temos o Garling lançando um plano sinistro. É muito curioso que o Garling force o evento de caça em God Valley. Porque não existe algo que o governo queira, que exija um teatro. O evento em si é pura vingança, imagino que, ao ter o convite de afiliação ao governo negado, o Garling não levou na esportiva. Mas aí, o que pode existir em God Valley que o Imu queira? O meu palpite vai ser uma linhagem com alguma habilidade especial dos tempos antigos, inclusive, lembrando que o governo estudou o King. Então, uma linhagem ancestral semelhante pode ser algo que o Imu gostaria de ter acesso.
Inclusive, tem a teoria de que o poder do Shanks é um estado de Berserk, talvez isso seja um poder especial de alguma linhagem antiga e é por isso que o Shanrox e o Shanks, mesmo sendo meio nobres mundiais, em especial o Shanks que viveu boa parte da vida como pirata, ainda foi aceito como nobre mundial. E isso, também pode ser uma preparação para justificar a Killingan, um nobre mundial tritão. Será que ele é um tritão com uma linhagem especial? Como o Loki, um gigante com a linhagem dos gigantes ancestrais. Talvez a resposta de God Valley seja isso, uma linhagem ancestral, a linhagem Berserk. O que levanta a dúvida, qual seria a linhagem especial do Killingan? Mas bem, o quarto ponto intrigante desse capítulo é o surgimento da mãe do Barba Negra. Provavelmente, é dela que o Barba Negra herda a sua linhagem incomum. Infelizmente, mesmo que seja dela a origem da linhagem do Barba Negra, não aconselho a ter esperanças de ver ela em cena. Se aparece, no máximo, vai ser uma silhueta. E outra coisa, pelo pensamento expositivo da Stussy, você que é bom com números sabe exatamente em que momento isso está acontecendo. E bem, nasceu o Barba Negra e morreu uma amizade. O quinto ponto interessante desse capítulo é o Harald se afundando. O cara começou sendo uma decepção e está rumando para voltar a ser, só que por motivos diferentes. O cara entrou numa espiral que não vai terminar de forma legal. Já comentei isso em outro momento, num outro lugar. Mas assim, o Harald entrou numas de ser o Messias da Revolução. Ele quer mudar o mundo, mas não se esforça para mudar o próprio país. Tudo é ele. Na hora de fazer expedições, o líder é o Harald, na hora de discutir alguma mudança no reino, o líder é o Harald. Ele quer fazer tudo e tudo tem que ser feito por ele. E nessa de ser responsabilidade minha e tudo ter que ser eu, foi que ele aceitou o pedido do governo. E nem para ir na Ilha Pirata e atacar o Shebeck lá, o maluco esperou o Shebeck vir visitar para tentar matar o cara. Uma covardia sem tamanho. Tipo assim, o Rox não é uma boa pessoa. Mas covardia é covardia. E além da covardia do Harald, o Oda também costurou os motivos que vão levar o Harald a arrancar os chifres. Isso porque muitas pessoas têm medo dos gigantes e o medo os impede de formar uma aliança com Elbaf. Mas assim, por mais medo que o mundo tenha dos gigantes, basta esperar uns 150 anos sem que os gigantes ataquem ninguém e pronto, não existirá medo de gigantes, porque as pessoas nem saberiam que gigantes existem. Mas como o Harald entrou nessa de ser o Messias, tudo tem que ser feito por ele. Então, a mudança tem que acontecer em seu tempo de vida. Aí quando você passa a acreditar que nasceu para trazer a revolução, você passa a acreditar que tudo vale a pena. Por exemplo, ele diz que o passado violento de Elbaf é o que impede o país de alcançar a paz. Esse diálogo vai mudar, porque Elbaf não está em guerra com ninguém, mas esse passado violento não é algo que tenha acontecido há mais de 40 ou 50 anos. Então, se o Harald fizesse um plano de em 200 anos formar uma aliança com o mundo, isso ainda iria dar errado. Porque o problema não é o medo que as pessoas têm dos gigantes, até porque, enquanto o governo mundial existir, mesmo que os gigantes não ataquem ninguém, basta uma notícia e Elbaf voltará a ser um reino de bárbaros. Pessoal até hoje acredita que uma criança de 8 anos afundou uma frota da marinha. E outra, mesmo que o governo diga que os gigantes são bons, quem tem medo vai continuar tendo medo. No máximo, vão ser forçados a negociar com os gigantes, o que pode até aumentar o ódio. Fora que os gigantes vão ser obrigados a obedecer ao governo e se disserem para atacar uma ilha. O que o Harald vai fazer? Sentar e chorar? Então assim, o Harald na obsessão de mudar o mundo com as próprias mãos, decidiu pegar atalhos. Hoje ele traiu o próprio amigo, mas como o Shebeck é um criminoso, ele ainda consegue justificar. Porém, ele já mostrou o seu desespero e uma pessoa desesperada fará qualquer coisa para conseguir o que quer, ainda mais quando possui uma desculpa perfeita. Tudo que faço é pelo bem do mundo. Enfim, sabemos onde isso vai dar, ele vai vender a alma para o Imu e quando estiver com o Loki nas mãos, pronto para matá-lo em nome da paz do mundo, o Loki vai dizer papai e isso vai despertar o Harald para a realidade. Então, o Harald quebrará o pacto à força, mas morre no processo. Um final merecido. No final, o legado dele só existe em Elbaf, onde as pessoas que conviveram com ele ainda estão vivas, enquanto lá fora, não deve existir um único ser vivo que se lembre do rei Harald. Elbaf segue sendo um reino de bárbaros e não fazem comércio com ninguém. Tudo porque o rei não teve paciência. Mas enfim, agora pulando para o último tópico do vídeo. O nascimento dos bebês Shanrox e Shanks. Um fato curioso sobre isso, depois que saíram os spoilers, teve um camarada, que vou preservar o nome, que ficou maluco. Por algum motivo, ele colocou na cabeça que o Garling não era o pai dos gêmeos. Achei engraçado ele defendendo essa ideia. Mas bem, voltando ao ponto, nascem os gêmeos. Outro ponto amarrado, porque o Shanks estava em God Valley foi resolvido.
A próxima questão é como ele foi parar no baú, mas isso deve ser parte do esquema do Garling. Ele deve ter bolado um plano muito bem amarrado para fazer dois bastardos serem aceitos como nobres mundiais. Isso aí já é cânone. E como comentei, Shanrox e Shanks serem aceitos como nobres, o Shanks em especial, ser aceito depois de anos fora, é algo muito interessante de se abordar. Porque essas crianças foram tratadas diferentes do Doflamingo e da Bonnie. Entende, isso pode ter uma explicação e essa explicação talvez sirva para a existência do Killingham. Como um tritão se tornou um nobre mundial? Essa é uma pergunta que imagino que o Oda queira responder. E reforçando, a minha ideia é ser uma linhagem especial. E falando sobre ideia, aqui encerro o capítulo das respostas. Nesse capítulo, o Oda mostrou o seu talento amarrando algumas pontas soltas. Além de mostrar que o Harald está se tornando um obcecado. Também mostrou que o Loki mudou bastante, de forma rápida e bem simples, mostrando como ele aceita um suquinho da ida. Imagino que, no lugar de ficar destruindo vilas, ele deve ficar ao redor do bar bebendo suquinho fresco. Dito isso, acho que o ponto mais crocante desse capítulo é a revelação do Rei das Trevas. Quem diria que o tal do Rayleigh, braço esquerdo do Rei dos Piratas, seria um voyeur? Isso foi inesperado. Tenho certeza de que ninguém esperava que o Rei das Trevas fosse. Enfim, é isso, falei o que queria e estou leve. Tamo junto e até a próxima, Nação Perdida.